chicos, tudo bom? Eu sou a Sara, eu moro na Espanha, em Madrid, há mais ou menos 5 anos. E hoje eu vou falar pra vocês como foi a minha experiência estudando aqui na Espanha, o que seria o ensino médio do Brasil. É um pouco confuso, mas pra você entender, talvez você queira assistir o vídeo anterior, onde eu explico como é dividido o ensino aqui na Espanha. Eu vou deixar aqui embaixo o link do vídeo. Mas enfim, vamos lá. Bom, eu cheguei aqui na Espanha, eu tinha os meus 15 anos, tinha acabado de fazer 15 anos, e eu não sabia nada de espanhol. Isso é um detalhe muito importante que você tem que lembrar. Enfim, eu cheguei e eu tava fazendo no Brasil, eu tava já na metade do primeiro colegial no Brasil, né, no primeiro ano do ensino médio. Eu tava fazendo a metade, aí eu cheguei aqui. Eu cheguei antes de... eu acho que eu cheguei em... Quando que eu cheguei? Bom, enfim, eu sei que eu cheguei antes de começar o ano letivo. Eu cheguei justamente quando começava as inscrições para as escolas, que eu já falei no vídeo anterior, mas eu vou falar aqui para se você não quiser ir lá só pra ver isso. Peraí, deixa eu só olhar na minha cola. Que é mais ou menos de abril a maio. Então eu cheguei, acho que eu cheguei em abril. Então eu fui e me inscrevi, né? Eu fui na Secretaria de Educação daqui de onde eu moro, perto do meu bairro. Ai, meu Deus, eu vou espirrar. Desculpa. Enfim, onde eu tava? Assim, eu fui lá, eu conversei com eles primeiro. E bom, no meu caso, o moço da secretaria, vou chamar ele assim, moço da secretaria, ele me deu duas opções. Eu tinha duas opções. Opção número 1 eu fazia primeiro um curso de espanhol. Eu não tinha que pagar nada, mas eu tinha que fazer um curso de espanhol para poder melhorar meu espanhol. E eu começava a estudar no instituto 2 ou 3 meses depois que ele já tivesse começado. Então eu começava, estudava o espanhol primeiro e depois eu ia e começava no instituto para poder estudar normalmente. Ou a opção número 2, que eu já entrava direto com todo mundo e aprendia o espanhol na marra. Eu, particularmente, eu não quis fazer o curso de espanhol primeiro, porque eu achei que ia ser muito complicado pra mim começar 3 meses atrasada na escola. Então, eu quis começar direto junto com todo mundo. Além do mais também, porque todo mundo ali é novo, ninguém conhece ninguém, você tem mais oportunidade pra fazer amizade do que você chegar e começar um curso 3 meses depois. Então, eu quis essa opção. Outra coisa importante, quando eu cheguei, eu tinha meus 15 anos, e de acordo com a sua idade, eles te colocam no curso, porque como são diferentes, são divididos de formas diferentes de acordo com cada país, então eles vão mais ou menos a sua idade e colocam onde você teria que estar se você estivesse estudando aqui. No meu caso, como eu tinha 15, 16 anos, eles queriam me colocar no bachillerato, que é a educação não obrigatória. O que acontece? O bachillerato aqui, gente, ele é muito, muito difícil. Não muito, muito difícil, mas ele é bem difícil. Porque são matérias avançadas, já é tudo avançado, eles já acham que você já tem que ter uma base boa. E a educação do Brasil não é das melhores para você já começar no bachillerato. Não te indico, não comece diretamente no bachillerato, porque você vai repetir de ano, certeza absoluta. O que eu fiz? Ele falou, você pode começar no bachillerato ou você pode voltar um ano e fazer o quarto da ESO, que é como se fosse... É meio difícil fazer essa comparação, mas... Então vamos dividir, vamos fazer o seguinte, a gente vai comparar referindo ao conteúdo do ensino médio e a importância do ensino médio, para vocês terem uma ideia. Então, o conteúdo do bachillerato, ele é mais do que o ensino médio. Porém, a importância dele é a mesma importância do ensino médio. Agora, o conteúdo do quarto da ESO, ele é bastante parecido com o conteúdo, principalmente do primeiro ano do ensino médio. Só que a importância é como se fosse um 9º ano no Brasil.
Assim fica mais fácil para vocês entenderem. Então, eu decidi, como o conteúdo era muito parecido, eu falei pra ele que eu queria voltar e fazer o quarto, que é como se eu estivesse repetindo de novo o primeiro do colegial do Brasil. E foi o que eu fiz. Então, eu fiz o quarto da ESSO e eu fiz o bachillerato depois. Como funciona o quarto da ESSO? Então, o quarto da ESSO é você que faz as suas matérias, é você que faz o seu itinerário. Então, no meu quarto da ESSO, eu tinha, obrigatoriamente, matemática, espanhol, inglês e, enfim. E geografia, história e geografia. E tem as outras que não são obrigatórias, que essas são a que você que escolhe, eles te dão um papelzinho e você vai marcando o que você quer fazer. Nem todas que você marca é o que você vai fazer. Por isso que eles falam pra você colocar por ordem de importância. Porque vai depender da quantidade de alunos que querem fazer o que você quer fazer. Se for muitos alunos, aquela matéria vai ter, e se não for tantos, pode ser que ela não tenha. Então, eu decidi fazer química, biologia e... não lembro, faz muito tempo, mas essas eu decidi fazer assim ou assim. Por quê? Porque eram matérias que eu estava acostumada a dar no Brasil. Então eu falei, pra mim vai ser melhor me adaptar nesse quesito. E realmente foi, me ajudou bastante, porque era muito parecido a matéria com que eu estava estudando no primeiro do colegial, no Brasil, no primeiro ano do ensino médio. Então foi muito parecido, me ajudou bastante eu ter feito isso. Mas você tem outras opções, por exemplo, tinha outras matérias adicionais, por exemplo, eu fiz francês, você pode fazer francês, vai ter música, enfim, vai ter várias opções que você pode escolher. Eu, particularmente, eu optei em fazer francês no lugar da música. A minha escola era um idioma bilíngue, era um instituto bilíngue de inglês e espanhol, então era obrigatório fazer inglês e espanhol, mas, igual eu falei no outro vídeo, tem algumas escolas que são espanhol e alemão, e aí a outra opção de idioma você pode fazer inglês, e tem algumas que vai ser espanhol e chinês, e a outra opção vai ser inglês. Então isso vai depender muito da escola, então pesquisa muito a escola que você vai estudar. Beleza, isso foi no meu ESSO. Como foi? Foi bem tranquilo. Eu não falava nada de espanhol e eu aprendi na marra mesmo, fazendo tarefa, estudando bastante. Tive muita ajuda dos meus professores, eles me davam tarefa extra para eu poder aprender um pouco mais, desenvolver um pouco mais. Eles sempre me perguntavam coisas para eu tentar falar. Então, o quarto da ESO foi bem de boas, assim. Se você faz todas as tarefas, se você presta atenção na aula, você não vai ter problema nenhum, você vai passar tranquilamente. Se você já estava no Brasil fazendo ensino médio. Bachillerato. Como funciona o bachillerato? Igual eu falei, o bachillerato, ele é complicado. O meu bachillerato, eu tive obrigatório matemática avançada, espanhol, inglês e história da Espanha. Que essas são as matérias obrigatórias, as provas obrigatórias que você tem que fazer no Enem da Espanha, né? Que aqui a gente chama seletividade. Porque, como eu falei antes, se você não sabe, o bachillerato aqui, ele é voltado para as pessoas que vão fazer a prova de admissão na universidade. Então, ele é bem... como é que eu faço? Eu não quero botar medo em vocês, mas ele é bem complicadinho. Você tem que se esforçar muito, você tem que estudar muito, uma coisa que você tem que ter bem claro, que estudar aqui não é igual estudar no Brasil. Você vai ter que dedicar muito tempo dos seus estudos, você não vai ter tempo para sair, você vai ter que estudar todo dia, se você quiser passar nessa prova para você entrar na universidade. Se você não quer, meu Deus do céu, você pode terminar de estudar no quarto da ESO e fazer um FP, que é um curso profissionalizante. Ele é dividido em 3. Ele tem o básico, o médio e o superior. O médio são para aquelas pessoas que não terminaram o quarto da ESO. O médio não, perdão, básico. O médio são para aquelas pessoas que fizeram o quarto da ESO. E o superior são para as pessoas que fizeram um bachillerato. Então, você
Como eu explico? O que muitas pessoas fazem aqui é, elas não querem passar o bachillerato porque elas têm medo, é muito difícil. Então elas fazem até o ESSO e entram no FP médio, porque de um FP médio você pode passar a um superior e do superior você entra na universidade. Agora, se você não quer fazer a prova para entrar na universidade, aí o que você faz é você faz o bachillerato e você entra no superior. Outra coisa também, outra opção que você também pode ter é você terminou o seu ESSO, né? Você terminou o seu quarto da ESSO, você pode fazer uma prova e tentar entrar no superior direto sem fazer o bachillerato. Mas assim, se fosse você, eu faria o bachillerato. É difícil? É difícil. São 2 anos, eles se dividem em 2 anos. É bem complicado, mas faça, porque isso vai te ajudar muito lá na frente. E, enfim, o bachillerato ele é dividido em várias ramas. Ele tem a rama da tecnologia, ou seja, tem o bachillerato tecnológico, tem o bachillerato científico, tem o bachillerato de humanidades, o bachillerato social, política social e político, tem tecnológico, acho que eu já falei tecnológico, não sei. Tem o de artes. Então, vai muito do que você vai estudar. Ele vai ser bem específico na área que você quer estudar. Eu queria uma área mais científica, uma área no laboratório, veterinária, não sei, eu tava aí. Então, eu estudei o científico. Uma coisa que eu indico a você é você pesquisar bastante antes quais são as matérias que você vai estudar, por exemplo. Não são as mesmas matérias para cada um, não são as mesmas opções para cada um. Se você estudar, por exemplo, um bachillerato de artes, você vai ter história da arte, design, enfim. Então, são matérias diferentes que você tem de acordo com o que você estuda. Essa foi a minha experiência que eu tive aqui. Foi bem complicado, você tem que estudar bastante. Mas vai dar tudo certo, você vai conseguir. Você consegue fazer amigos, não tenha dúvida disso, vai dar tudo certo. Vale ressaltar que isso depende muito da comunidade que você tá morando. Por exemplo, eu moro na comunidade de Madrid, então aqui o nível é muito alto. Como o nível de estudo aqui é muito alto, eles te pedem muita coisa. Agora, se você for para outra comunidade, pode ser que o nível de estudo não seja tão alto, não seja tão difícil como aqui. Então, isso vai depender muito de onde você mora. E é isso, vai dar tudo certo, fica tranquilo. As aulas aqui, diferente do Brasil, não é o professor que muda de aula, é você que muda de aula. Então, você tem o seu horáriozinho. E você muda de aula de acordo com o seu horário. Geralmente o recreio daqui é das 10h55 às 11h25, que é o seu horário de recreio. A escola não te dá comida, você tem que levar o seu lanchinho. Não tenha vergonha de levar o seu lanchinho, tá? Todo mundo leva, não tenha vergonha. Pode tirar o seu pão ali, tá tranquilo, todo mundo leva o lanchinho de casa. É normal, ninguém vai te olhar mal por causa disso. Geralmente as escolas começam aqui de 8h15 às 2h da tarde. Só que isso pode variar. Vai ter dia que às vezes você vai ter. São 6 horas, né, de aula. Vai ter dia que você vai ter 7 horas. Então você vai ter que ficar até as 3 da tarde. E pode acontecer que vai ter dia, geralmente na sexta-feira, que você saia mais cedo e você saia 1h da tarde. Então, você vai ter a sua grade horária, vai estar tudo lá direitinho. E não se preocupe, vai dar tudo certo. Eu te desejo uma boa sorte. Bem-vindo na Espanha. E, bom, é isso. Hasta luego.